Take 2, valendo. Pode começar a contar isso quando você veio pra cá. Certo. Eu vim pra cá, pra São Paulo, né, faz 10 anos, né, eu não me lembro muito bem quantos anos eu tinha, por 8, 9 anos, acho que até uns 9 anos. Eu vim pra cá na Copa de 2010, e tal, me lembro bem disso. E aí eu vim pra cá porque a minha família é de Pernambuco, né, a gente morava lá em Pernambuco, a gente tava morando em Jardim Paulista Alto, né. Eu nasci em Olinda, mas eu nunca morei em Olinda. Aí, tipo, a gente sempre morou em Igaraçu, depois a gente foi se mudando, minha mãe se separou do meu pai, aí ela casou com o meu padrasto e a gente foi morar na casa da mãe do meu padrasto, que é em Jardim Paulista Alto. A gente morava em Jardim Paulista Alto, e aí a gente se mudou. Não estava dando muito certo, a gente foi pra São Paulo. Aí aqui em São Paulo, né, aí em São Paulo o bagulho ficou louco. Porque assim, nos primeiros anos, acho que nos primeiros 2, 3 anos, eu fiquei meio parado, só estudando e tal, porque eu não conhecia o lugar, né. Eu ainda tinha muito preconceito. Eu era pequeno, mas eu ainda tinha muito preconceito, né. Por morar numa favela, né, numa comunidade, eu ainda tinha muito preconceito, então eu não saía muito. Mas depois que eu fui passando o tempo, foi que eu comecei a descobrir a minha comunidade, foi como eu comecei a fazer cursos e tal. E aí começa a história de como eu entrei no ProSaber. Que aí é o seguinte, a minha mãe é demitida do trabalho dela, ela sempre trabalhou com comida, sempre trabalhou ou com comida ou com como faxineira. E aí ela foi demitida de um desses trabalhos e aí ela achou o Pro. O Pro tava precisando de um auxiliar para cozinhar e ela foi trabalhar no Pro. E aí foi o seguinte, ó, segue o raciocínio que aí agora vai ser a confusão. Ela tava aqui no Pro trabalhando, o meu irmão mais velho, ele veio para ser voluntário aqui. Ele vinha e fazia coisas com a Lia, né? E aí ele era voluntário e ali um dia deu uma vaga para ele nos alunos da tarde. Deu uma vaga para o Rafa. Só que aí a minha mãe conversou com o Rafa, porque eu era muito dentro de casa, né? Eu quase não saía. Fazia pequenos cursos, mas tipo, fazia o curso, acabava, voltava para casa. Eu não gostava muito de sair. E aí ela pediu pro Rafa ceder a bolsa para mim. Aí o Rafa cedeu. Ele deu a bolsa pra mim e eu nem sabia, essa parte da história eu não sabia. Eu fui saber há pouco tempo atrás, só pra... né? Eu fui saber há pouco tempo atrás, aí ele me deu a bolsa, aí eu vim ser aluno da tarde. Aí eu vim e tal, no primeiro dia foi tipo, nossa, quem é essa galera? Porque o ProSaber sempre foi um espaço diferente de qualquer outro que eu já participei. E eu falo isso não por querendo puxar sardinha em nada, mas realmente sempre foi um espaço bem diferente. E aí, cara, eu fui começando a ser aluno, eu sempre fui aluno tímido, né, eu sempre fui um timidozinho, mas foi aqui no Pro que eu comecei a fazer aula de teatro, música, jogos e brincadeiras, e aí o teatro sempre foi uma paixão minha, e aí no teatro que eu comecei a me soltar, comecei a me expressar um pouco melhor, e aí música é paixão, né, a gente toca maracatu é de Pernambuco e já tava no sangue, já tocava bem, né. Mas, e foi assim que eu comecei a virar aluno. E aí eu passei um tempinho assim, só que aí o que aconteceu? Minha mãe saiu, né? Ela teve que sair, procurou outro emprego, só que eu ainda era aluno, e aí aconteceu o seguinte, foi a escola que eu estudo, né? Eu sempre estudei de manhã, só que aí eu tive que estudar à tarde depois. Porque para passar, acho que era quinta, sexta, sétima, acho que a oitava... nono, parece, é à tarde. Então eu não conseguia fazer de manhã. Aí eu tive que passar à tarde, aí eu passei pra tarde. E aí eu não conseguia mais vir pro Pro. Aí eu passei uns 3 anos sem vir, porque eu tava estudando à tarde. E aí nesses 3 anos, assim, eu era voluntário. Eu vinha, só não fazia aula, mas eu vinha de manhã, eu estudava à tarde, eu vinha de manhã, trabalhava como voluntário, só que aí eu conheci o futebol, né, eu joguei um pouquinho de futebol, mas sempre vinha pra aqui, e depois eu joguei rugby nos Leões de Paraisópolis, joguei rugby nos Leões de Paraisópolis, foi uma época foi divertida essa época, e aí eu joguei, passei um ano lá, e aí foi o último ano, porque aí depois eu comecei a estudar à noite, primeiro ano, eu fui fazer o primeiro ano à noite. E aí o primeiro ano, quando eu estava no primeiro ano, aí eu fui fazer os alunos da tarde. E aí quando eu
era voluntário de manhã, fazia os alunos da tarde e estudava à noite. E aí foi nessa época que a Maria me chamou para trabalhar. O meu irmão Rafael, nessa época que eu passei 3 anos fora, quando eu saí, ele entrou como um aluno de verdade. E aí, o Rafa, ele sempre quis trabalhar em sala de aula e tal, sempre quis ser professor e agora está fazendo faculdade de pedagogia. E aí a Maria convidou ele para trabalhar, então o Rafa já trabalhava e era aluno à tarde, e estudava à noite. E aí eu também. E, tipo, quando eu voltei, a Maria me convidou para trabalhar, só que eu fazia uma outra função diferente da dele. Né? E no começo eu cuidava mais da manutenção do PRO, mas agora eu trabalho com as crianças e tal. Assim, não é o meu sonho trabalhar com crianças, mas, sabe, eu tenho vocação para coisa. Eu gosto de trabalhar com as crianças, é divertido. O que você faz exatamente aqui? No seu dia a dia, o que você costuma fazer? Você chega e aí qual é a sua rotina aqui? Se tiver uma rotina, né? A minha rotina tem uma rotina. Eu chego, aí eu arrumo os cantos para as crianças brincarem, né? Eu trabalho com a Cris, que é uma professora, né? Eu não trabalho sozinho, eu trabalho a Cris, o Matheus, trabalha aqui o Matheus é um amigo meu, eu que trouxe ele para cá. Ele era voluntário, também virou estagiário. O Mate é meu amigo, tá viajando, mas depois ele volta. Aí tem o Matheus, que eles trabalham de manhã, né? Aí o Mate trabalha à tarde também, aí tem a Karina e o Camilão que trabalham à tarde. E a Sônia, que também trabalha. Então de manhã é eu e a Cris e o Matheus. Então a gente chega, o Mate só trabalha aqui dentro, eu e a Cris chega, a gente arruma os cantos lá fora, né? O Luiz também trabalha de manhã. O Luiz é professor, aquele é meu professor, às vezes eu esqueço que ele trabalha também. Né? E aí a gente arruma os cantos, aí as crianças entram às 9 horas. Né? Eu chego às 8h30, arrumo os cantos, as crianças entram às 9h. E aí a gente se divide. Os mais velhos ficam comigo, os mais novos ficam com o Cris. E aí os mais velhos vêm aqui, a gente faz indicação de livro, a devolução do livro, a gente faz a devolução, aí a gente indica o livro, aí eu converso um pouco com eles, e aí a gente vai buscar outros livros para levar para casa, depois eles saem para brincar, e aí eles brincam, quando é 10 para as 11, eles arrumam o recreio, que a gente tem um combinado. A gente arruma, né? A gente deixa o espaço bonitinho para eles, aí eles podem brincar, só que depois eles têm que arrumar, porque a turma da tarde também tem que usar, né? Então tem que usar bonitinho. Aí eles arrumam, e aí eles entram aqui para dentro, e aí conta-se uma história para eles. A Lia conta ou eu conto. Aí a Lia, ela chega mais ou menos umas 11 e tal, ela vem, conta a história, ou eu conto a história, quando ela não tá. Mas aí depois eles vão embora. A gente dá uma paçoquinha para eles, e eles vão embora. Tipo um coordenador aqui, assim. A minha função mesmo é brincante. Eu sou para brincar, mas eu coordeno ali as brincadeiras e tal. Mas eu tenho uma coordenadora, né? A Fernanda, que é a coordenadora da tarde, é a minha coordenadora de manhã. Então, é meio difícil, é meio complicado, mas a gente vai indo. E daí, quando você começou a ser brincante aqui, a sua família, o que ela achou, assim? Eles acharam legal e viram que, putz, sei lá, super mudou, você acabou aprendendo coisas diferentes e tal. Tipo isso que você falou, nossa, descobri que acho que eu tenho vocação pra coisa, né? Pra brincar com criança e tal. Sua família percebe isso também? Minha família sempre me apoiou, né? Ela sempre me apoiou. E outra, tipo... eu já tava aqui no PRO, né? Então, independente se eu tava ganhando alguma coisa ou não, eu tava trabalhando, né? Então, super valia eu estar aqui, né? Do que estar, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, né? E hoje você, que nem estava contando, né? Pedi pra você contar isso de novo agora. Tipo, hoje você estuda, você vem aqui de manhã, à tarde você estuda, é isso? Como é que é? Assim? Eu trabalho de manhã, né? Eu trabalho das 8h30 às meio-dia e pouquinho, meio-dia e meia. Aí eu almoço e aí 1h30 eu viro aluno, né? Então eu tenho aqui atividades com o professor Luiz. Aí o professor Luiz dá jogos e brincadeiras. Então ele dá jogos de quadra, brincadeiras de quadra, jogos de mesa também. Então a gente aprende jogos com ele. Só que o Luiz tem outras propostas também. Então ele traz outras propostas, como tribunal, sabores e saberes. Então tem outras coisas. E aí tem a professora Luana, que é a professora da vida, né? Ela não tem uma matéria específica, mas é a professora que está aí para tudo. Ela também ajuda, ela também auxilia o Luiz com isso, né? Então os dois trabalham em parceria ali. Então, com sabores e saberes e tal. Chegou alguém, né? Pode entrar. Pausa um pouquinho. Pode entrar.